Imagine que você está caminhando por um campo de tulipas vibrantes, onde o vermelho profundo e o amarelo solar se estendem até onde a vista alcança. O ar é fresco, o solo parece firme sob seus pés e o horizonte é pontuado por moinhos que giram preguiçosamente. Agora, imagine que, por um capricho da natureza, você deveria estar a 4, talvez 5 metros abaixo da linha do mar. O que você vê não é um presente da geografia, mas uma vitória da vontade humana sobre o abismo. Olhando para as cidades pulsantes e para a organização impecável dos Países Baixos, é quase impossível acreditar que quase metade deste solo deveria estar, por direito natural, submerso pelas águas implacáveis do Mar do Norte. Este é um lugar onde a linha entre o oceano e a civilização é mantida por uma engenharia que beira o impossível e onde cada palmo de terra tem uma história de conquista para contar. Nesta jornada cinematográfica, você vai descobrir como um povo que nasceu sem terra firme criou o seu próprio destino. Vamos mergulhar na transformação de pântanos inabitáveis em potências econômicas mundiais e entender como vilarejos medievais se tornaram ícones de uma modernidade que desafia a gravidade. Prepare-se para conhecer o paradoxo de uma nação que flutua, onde casas dançam sobre estacas de madeira escondidas e rodovias mergulham sob rios que correm suspensos no ar. Seja bem-vindo às maravilhas da Holanda, o país que, pelas leis da natureza, simplesmente não deveria existir. Mas o que poucos imaginam é que o segredo dessa sobrevivência não está apenas no concreto, mas em uma conexão profunda e quase mística com o elemento que sempre tentou destruí-los: a água. Hoje, os Países Baixos não são apenas um destino turístico de cartões postais. Eles são os líderes mundiais incontestáveis em sustentabilidade e gestão hídrica. Em um século onde o mundo olha com temor para a subida do nível dos oceanos, esta pequena nação europeia funciona como um laboratório vivo, um modelo global de resiliência. Eles não apenas sobrevivem à água, eles a governam com uma precisão que parece coreografada. Mas para entender a grandiosidade desse feito, precisamos olhar além da superfície. O fascínio deste lugar reside na dualidade constante. De um lado, a força bruta e monumental da engenharia moderna. Do outro, a delicadeza poética de uma vida que flui no ritmo dos canais. É um contraste entre o rugido das ondas contidas por diques colossais e o silêncio absoluto de um vilarejo onde o único som é o de um remo tocando suavemente o espelho d'água. Neste episódio, vamos guiar você por um roteiro de descobertas que desafiam a lógica. Vamos atravessar a imensidão do Afsluitdijk, o dique que mudou o mapa da Europa, sentiremos a paz de Giethoorn, a Veneza holandesa, e desvendaremos o passado industrial oculto nos moinhos de Zaan-Sechans. Exploraremos a alma de Amsterdã, uma metrópole que respira sobre florestas de troncos enterrados, até chegarmos à explosão de cores que define a identidade desta nação. Acompanhe-nos enquanto revelamos as camadas de um país construído à mão, onde o mistério e a grandeza se encontram em cada esquina. Nossa exploração começa agora, diante da primeira e mais imponente barreira que separa a vida do desastre: os gigantes de concreto que dominam as águas. A luta dos Países Baixos contra o mar não é uma simples escolha política ou econômica. É uma herança genética de sobrevivência que moldou cada traço do caráter desse povo. Há milênios, esta nação enfrenta a fúria cega das tempestades do Mar do Norte, mas foi o trauma da grande inundação de 1953 que redefiniu o destino do país. Naquela noite fatídica, uma combinação de maré alta e ventos huracanados rompeu os diques, engolindo províncias inteiras, como Zeeland, e tirando quase 2.000 vidas em poucas horas. Daquela dor absoluta, nasceu o projeto Delta, ou Delta Works, um plano de defesa tão vasto, ambicioso e tecnologicamente avançado que a Sociedade Americana de Engenharia Civil o elevou ao status de uma das 7 maravilhas do mundo moderno. Não estamos falando de simples muros de contenção. O que vemos aqui é um organismo vivo, uma malha inteligente de aço, sensores e concreto que desafia a hidrodinâmica. Entre estas estruturas monumentais, o dique Afsluitdijk ergue-se como um altar permanente à audácia humana. Imagine uma barreira colossal que se estende por 32 quilômetros, cortando o mar de ponta a ponta. Construí-lo entre 1927 e 1932 foi uma tarefa hercúlea. Milhões de metros cúbicos de areia, argila e rochas foram transportados por milhares de operários que lutavam contra as correntes implacáveis do oceano. O resultado foi um feito alquímico na natureza. O Afsluitdijk selou o antigo mar salgado conhecido como Zuiderzee, transformando-o, ao longo de décadas de dessalinização, em um gigantesco
gigantesco lago de água doce Iselmer. Essa mudança radical alterou tudo. O ar que antes carregava o sal abrasivo do oceano tornou-se suave. A ecologia marinha se reinventou completamente. E cidades que antes eram portos marítimos viram o horizonte mudar de azul profundo para um verde fértil e calmo. É o homem redesenhando o mapa da Europa com as próprias mãos. Mas a verdadeira joia da coroa desse sistema de defesa é a barragem Oosterschelde-Kering. Visualize a magnitude da cena. 65 pilares de concreto gigantescos, cada um pesando incríveis 18.000 toneladas, o equivalente a dezenas de aviões de grande porte empilhados e ancorados com precisão cirúrgica em um leito marinho em constante movimento. Estes titãs sustentam comportas móveis monumentais que permanecem abertas em dias normais para proteger o ecossistema das marés, mas que se fecham como uma armadura impenetrável assim que os sensores digitais detectam qualquer ameaça de tempestade. É um escudo de aço invisível que vigia a nação enquanto o resto do continente dorme. Do alto, as câmeras revelam uma linha reta perfeita, infinita, uma cicatriz de engenharia que corta a massa cinzenta e indomável do Mar do Norte, separando o caos das ondas da calma absoluta dos pôlderes cultivados. O som do vento fustigando as estruturas metálicas e o rugido abafado das águas contra o concreto nos lembram que a paz holandesa é uma trégua armada, vigiada segundo a segundo. Enquanto a engenharia protege as costas com punhos de ferro, no interior do país, o homem aprendeu a viver em um silêncio absoluto e poético. No coração da província de Overijssel, encontramos Giethoorn, um vilarejo que parece ter sido esculpido diretamente de um manuscrito medieval iluminado. Fundado no século XIII por monges e agricultores que buscavam isolamento e recursos, o lugar nasceu de uma necessidade rudimentar, a extração de turfa, um combustível natural formado por vegetação decomposta. Ao cavarem o solo úmido e esponjoso para retirar esse tesouro térmico, os colonos criaram, sem querer, uma rede intrincada de lagos rasos e canais estreitos que hoje definem o cenário de um dos lugares mais silenciosos da Terra. Em Giethoorn, a água não é uma ameaça, é o tapete vermelho da civilização. A curiosidade mais fascinante deste lugar é que, em seu núcleo histórico, o tempo é uma variável congelada. Não existem estradas asfaltadas, não existem buzinas e a palavra carro é um conceito estrangeiro. Todo o transporte, do correio às compras de supermercado, é realizado pelos chamados barcos sussurrantes, pequenas embarcações elétricas de fundo chato que deslizam pela água com um zumbido quase imperceptível. A arquitetura aqui é uma lição de estética e tradição. Casas com telhados de palha densa e jardins que parecem pintados com pincel fino, inclinando-se gentilmente sobre as margens como se estivessem bebendo da própria história. Na prática, o vilarejo funciona como um labirinto aquático composto por dezenas de pequenas ilhas privadas, cada uma protegida por muretas de flores e conectada ao resto do mundo por mais de 170 pontes de madeira rústica. Caminhar por aqui é uma experiência sensorial profunda. O cheiro da grama fresca, o som rítmico de um remo tocando o espelho d'água e a visão de uma vida que flui sem pressa, provando que a água pode ser a melhor das vizinhas quando aprendemos a falar sua língua. Mas, se em Giethoorn reina a paz bucólica, ao chegarmos à capital, Amsterdã, encontramos o movimento vibrante de uma metrópole mundial que flutua sobre um mistério enterrado. Durante o século de ouro holandês, no século XVII, a cidade tornou-se o pulmão comercial do planeta. Mas o solo onde as fortunas eram erguidas era, na verdade, um pântano instável de argila e turfa. Para sustentar os casarões imponentes de 5 andares dos mercadores, os arquitetos da época realizaram um feito de engenharia invisível. Enterraram milhões de troncos de pinheiros vindos das florestas da Noruega e da Alemanha profundamente no lodo, até atingirem uma camada de areia firme. Amsterdã é, em sua essência, uma gigantesca floresta invertida. Cada casa que você vê hoje nas margens dos canais está apoiada sobre milhares desses pilares de madeira, que por estarem imersos na água sem contato com oxigênio, não apodrecem, mantendo a cidade em pé há mais de 400 anos.
É exatamente por causa desse sistema de fundações que presenciamos o fenômeno fascinante das casas dançantes. Ao navegar pelos canais, é impossível não notar como os edifícios se inclinam para a frente, para os lados ou se encostam uns nos outros como velhos amigos cansados. Ao longo dos séculos, as variações no nível do lençol freático ou o peso excessivo fizeram com que algumas estacas se movessem milimetricamente, dando às fachadas uma geometria surreal e orgânica. Amsterdã respira através de seu cinturão de mais de 160 canais, uma rede de logística e defesa declarada Patrimônio Mundial pela Unesco. E sobre essas centenas de pontes arqueadas ocorre um balé incessante, o das bicicletas. Com cerca de 900 mil unidades, mais do que o número de habitantes, a bicicleta é o símbolo da eficiência holandesa e de uma cultura que prioriza o silêncio e o espaço humano sobre o motor. Ao entardecer, quando as luzes dos postes se refletem na água dos canais, a cidade se transforma em um cenário de luz e sombra digno de um quadro clássico. Porém, muito antes de Amsterdã ser este hub tecnológico e urbano, a energia que movia a economia vinha de forma quase poética do céu. Para entender a verdadeira base industrial da nação, visitamos a região de Zaanstreek, onde o Parque Zaanstreek preserva o legado da primeira zona industrial mecanizada do planeta. No século XVII, enquanto o resto da Europa ainda dependia da tração animal, os holandeses ergueram mais de 600 moinhos de vento, que transformaram a energia do ar em progresso bruto. Eles não eram apenas máquinas de moer grãos para fazer pão, eram fábricas altamente sofisticadas. Havia moinhos que funcionavam como serrarias gigantescas, cortando a madeira necessária para construir a poderosa frota naval que dominaria os oceanos. Outros moinhos moíam cacau, especiarias raras vindas do Oriente e até pigmentos minerais para criar as tintas usadas por mestres como Rembrandt. Ao entrar em um moinho como o Decat, o impacto é visceral. Você sente a vibração das vigas de carvalho maciço e ouve o rangido hipnótico das engrenagens de madeira gigantes sob a pressão das velas. O ar é denso, carregado com o cheiro de óleo, poeira de especiarias e madeira centenária. Mas a herança desse passado de esforço não é apenas mecânica. Ela se manifesta anualmente em uma explosão cromática que se tornou o maior símbolo visual do país, as tulipas. Embora hoje sejam um ícone nacional, estas flores são imigrantes que chegaram da Turquia no século XVI. No século XVII, o fascínio por elas atingiu um nível de loucura conhecido como tulipamania, a primeira grande bolha financeira da história. O valor de um único bulbo de uma tulipa rara, como a Semper Augustus, chegou a ser equivalente ao preço de uma mansão nobre em Amsterdã. O que começou como um delírio econômico tornou-se uma maestria botânica sem precedentes. Hoje, essa herança vive no Parque Keukenhof, na região de Boanstreek. São 32 hectares de design paisagístico, onde a cada primavera, 7 milhões de bulbos de flores são plantados à mão para criar um mar de pétalas que atrai visitantes de todo o globo. Vistos de cima, os campos de cultivo ao redor parecem listras perfeitas de um arco-íris terrestre. Quilômetros de púrpura, laranja e amarelo que se perdem no horizonte de dunas. Caminhar por esses jardins é ser envolvido por uma fragrância fresca e inebriante, a prova definitiva de que em um país que passou milênios lutando contra a inundação, a beleza e a resiliência sempre encontram um caminho para florescer com força total. Nossa viagem pelos Wonders of Netherlands chega ao fim, mas as lições desse território permanecem. Descobrimos que Amsterdã não é apenas uma cidade de canais, mas uma obra de arte equilibrada sob estacas. Vimos que Giethoorn não é apenas um viralejo, mas um refúgio, onde o silêncio é sagrado. E, acima de tudo, entendemos que cada moinho de vento e cada tulipa plantada é um manifesto de resistência. Os Países Baixos são a prova viva de que a geografia não precisa ser um destino final. Eles nos mostram que o ambiente onde nascemos é apenas o ponto de partida, um desafio que pode ser moldado, drenado e transformado pela criatividade humana.
Por baixo das avenidas modernas, dos monumentos históricos e dos campos floridos, existe uma rede invisível de esforço e inteligência que mantém o país seco e próspero. Imagine agora o aqueduto de Velumir visto de cima. É uma imagem surreal, uma rodovia movimentada que, de repente, mergulha no solo para permitir que um lago passe por cima dela. É a inversão total da lógica natural. É o homem dizendo à água onde ela deve correr. Neste canto do mundo, a terra não foi simplesmente dada por Deus ou pela natureza. Ela foi conquistada, centímetro a centímetro, através de gerações que se recusaram a aceitar o impossível. Neste canto da Europa, aprendemos que a resiliência é uma forma de arte. Provamos que o impossível é, na verdade, apenas uma questão de engenharia, paciência e uma vontade inabalável de florescer onde o resto do mundo via apenas pântano. Debaixo de nossos pés, o passado nunca dorme. Ele trabalha silenciosamente para garantir o futuro. E enquanto o sol se põe sobre os diques, sabemos que em algum outro lugar, como nas ilhas distantes do Caribe, em Curaçao, a alma holandesa continua a encontrar novas cores sob o sol tropical. Até a próxima descoberta!